Saurópodes poderiam ser caçados? Espinosaurídeos poderiam caçar outros dinossauros? E qual foi o primeiro dinossauro descoberto? Eu tenho um probleminha. Essas e muitas mais perguntas eu irei responder aqui. E aí, tá curioso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PaleoWiki. Esse é o primeiro vídeo de perguntas e respostas por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta de ter suas perguntas atendidas, se sinta à vontade para perguntar o que quiser. E logo depois contribuir com o canal, deixando o like, comentário e se inscrevendo aqui. E isso vai ajudar muito no começo da nossa história. Sem enrolação, e vamos lá! Primeiramente, eu não sou nenhum especialista e nenhum estudado no assunto, então eventualmente eu posso estar falando coisas aqui, erradas. Porém, sempre busco as informações mais corretas e recentes em artigos científicos, notas científicas, estudos e entre outros. Primeira pergunta do Bruno Alves. Os espinossauros eram capazes de predar outros dinossauros? Se sim, quais, como e com que frequência? Atualmente, o espinossauro está sendo representado como um predador piscívoro, utilizando a pesca passiva para capturar peixes, como as garças e algumas aves de beira-margem, o que indica que o espino muito provavelmente se comportava como as garças, não indo no fundo para pegar peixes, mas sim ficando em diferentes níveis das margens dos rios e lagos de seu tempo. Até o momento, as evidências apontam que o espinossauro tinha uma alimentação predominante em peixes, ou seja, era um piscívoro. Eu não achei nenhum outro estudo que mostre diferentes tipos de conteúdo estomacal, a não ser peixes no espinossauro. Mas, obviamente, essa não seria a única forma de alimentação do animal, pois temos claras evidências de restos de ossos de iguanodons juvenis dentro da barriguinha de um Baryonyx, um outro espinossaurídeo próximo ao espinossauro. E essas evidências provam que o Baryonyx eventualmente poderiam caçar outros animais, como pequenos dinos ou até jovens, sendo um predador meio generalista, se alimentando de restos, peixes e caçando outros animais eventualmente. E isso obviamente se aplica ao espinossauro, podendo caçar outros dinossauros pequenos ou jovens se tivesse a oportunidade, utilizando suas garras poderosas para atacar e imobilizar e seus dentes para colocar um ponto final. Segunda pergunta do Bruno Alves. Sou muito fã da formação Wessex e suas derivantes. Ele deve estar falando das formações que são ali próximas de Wessex, ou na mesma região. E vi que senti muita falta de um Ankylosauridae invectis. Tem outro animal encoraçado fora o velho Polacanthus? Ele basicamente quis saber se existiu outro Ankylosaurídeo invectis, fora o Polacanthus, que para quem não conhece, Polacanthus foi um anquilossauro polacantídeo de tamanho médio que podia chegar a 5 metros e pesar até 2 toneladas. E sim, cara amigo Bruno, existiu outro Ankylosaurídeo, no caso, o Vextipeuta barretti, o primeiro anquilosaurídeo na ilha de Waite, descoberto em 142 anos desde o achado de Polacanthus. E isso é muito, mas muito tempo. Não temos muitos dados sobre o peso e as dimensões do Vextipeuta. A única coisa que eu posso falar aqui é que ele viveu praticamente na mesma linha temporal do Polacanthus e foi um anquilossauro bem protegido, com várias projeções de espinhos pontiagudos nas laterais e aos redores do seu corpo. Vextipeuta também nos deu uma luz sobre os futuros anquilosaurídeos dessa região, pois, assim como o caso do Vextipeuta, outros novos encoraçados podem surgir futuramente, no qual hoje em dia podem estar sendo erroneamente assemelhados ao Polacanthus, como foi o caso do Vextipeuta. O usuário não te interessa, literalmente, perguntou: qual é a estratégia de defesa dos dinossauros herbívoros mais bem sucedida? Olha, falar qual foi a estratégia de defesa mais bem sucedida entre os dinossauros herbívoros é um pouco polêmico e complicado. Essa resposta, na maioria das vezes, deriva do pessoal e do achismo das pessoas, mas vou tentar ser o mais sensato possível. Temos muitos exemplos de dinos herbívoros que se deram bem, prosperaram e se diversificaram, e que seu gênero viveu por muitos tempos. Um deles é o próprio Edmontossauro,
que foi um animal mais comum de Hell Creek, possuindo centenas de indivíduos sem nenhuma baixa catalogada. Mas também temos os estegossauros do Jurássico, que também foi o animal mais comum da formação Morrison, superando até mesmo as populações dos gigantes, os saurópodes da sua região, que por serem titãs, na lógica deveriam ser os mais bem-sucedidos, mas não foi e é bem assim que funciona. Eu falo isso pois defesa resulta consequentemente na sobrevivência. Agora vamos lá. Se temos uma grande vantagem, também temos que ter uma grande desvantagem, certo? Isso aconteceu com os dinossauros herbívoros, por exemplo, os saurópodes. Eles eram enormes, os titãs do passado, mas tinham uma grande dificuldade na sua fase jovem, ou até mesmo na reprodução, ninhos, ovos, bebês e etc. Também o galimimo. Eram velozes e esguios, mas eram frágeis e mal conseguiam se defender de predadores. Os anquilosaurídeos, que eram tanques vivos, mas tinham que pagar o custo de serem lentos e com alguns movimentos limitados, entendeu? Nenhuma defesa é perfeita. Toda vantagem tem uma desvantagem. Então eu digo que todas as formas de defesa são eficazes, pois se uma fosse a melhor que outra, todos não seriam tão únicos. Mas seguindo a linha de raciocínio do usuário não te interessa, na minha opinião, eu acho que o gigantismo e a blindagem foram uma das defesas mais eficazes, mas não a melhor. Não é à toa que outros dinos também conseguiam ficar gigantes, fora os saurópodes, e conseguiram ficar blindados ou revestidos, fora os anquilosaurídeos. Davi Cleo perguntou: qual a dieta do oxoco? Atualmente não se tem evidências de qual era a alimentação do oxoco. Para quem não sabe, oxoco foi um oviraptorossauro que viveu nos desertos de Nemeth. Atualmente não se tem evidências de qual era a alimentação do oxoco. Porém, se formos comparar com outros oviraptorossauros e parentes próximos, oxoco possivelmente deveria ser um herbívoro especializado em plantas fortes e resistentes. Essa escolha de alimentação bruta e dura se dá ao motivo dos oviraptorossauros terem uma mandíbula poderosa, especializadas em alimento resistente. Oxoco, porém, também poderia ser um animal onívoro, ou simplesmente um animal generalista, optando por nozes, insetos, plantas e etc. Condições essas que também podemos encontrar em outros oviraptores. Pergunta do Wallace: qual foi o primeiro dinossauro que foi descoberto? O primeiro dinossauro a ser descoberto foi o megalossauro, um terópode megalossaurídeo do Jurássico da Inglaterra. Ele foi encontrado nas minas de Ardósia, de Stonesfield, em Oxfordshire. Eu não sei pronunciar esse negócio não sou professional em inglês. Na Inglaterra em 1818 e foi descrito em 1827 por Mantell. Pessoal, não deu para responder todas as perguntas nesse vídeo, porque tem algumas perguntas que são complexas, mas nos próximos vídeos irei sim responder o que falta. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e comente uma pergunta sobre esse assunto com a hashtag PaleoWikiResponde, dessa mesma forma que está aparecendo aí na tela. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!